paz de Jesus, o meu nome é Melina, eu sou do grupo de oração Água Cristalina de Faxinal e hoje eu estou aqui para dar continuidade a essa formação do Ministério Jovem da nossa Diocese através deste livrinho aqui, ó, Sentinelas da Manhã, Afetividade e Sexualidade, que é o livrinho que a gente está usando como base para essa formação. E o tema de hoje, a gente pode pensar ele a partir de uma pergunta simples, que eu tenho certeza que você já fez, assim como eu já fiz em muitos momentos da minha vida. Para que eu fui criado? Por que eu nasci? Para que eu vim a esse mundo? Por que Deus me criou? Qual que é a minha vocação? Bom, eu tinha dito que era apenas uma pergunta simples, mas olha quanta coisa a gente pode pensar a partir dessa simples pergunta de para que eu fui criado. Para responder isso, nós vamos então utilizar esse livro, como eu falei, para a gente poder entender um pouquinho daquilo que é a nossa vocação primordial. E a nossa vocação primordial é que nós nascemos para sermos dom, para amar. Ser dom é amar, e amar é ser dom. Nós vamos entender isso, calma lá que a gente vai chegar lá. Mas na nossa origem, quando Deus criou o mundo, todas as coisas, fez todas as obras da sua criação que nós podemos ver, as vegetações, as plantas, os rios, os mares, as águas e tudo que existe, todos os animais, toda a fauna, toda a flora, nós também temos no relato de Gênesis que Deus criou também o ser humano. E ele criou a sua imagem e semelhança. Então eu vou pegar aqui bem rapidinho para a gente ler a passagem que está em Gênesis no capítulo 1, os versículos 26 até a primeira parte do versículo 28. E fala assim: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa que cada um de nós foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos criados para expressar um mistério divino, que este mistério é a comunhão da Santíssima Trindade, o intercâmbio de amor vivido pela Santíssima Trindade. De que jeito que a gente expressa isso? Calma, vamos chegar lá. Mas para a gente entender que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entender aquilo que está escrito nesse versículo aqui. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, se Deus fosse criar Adão e Adão se bastasse em si mesmo, não existiria Eva. Então, só existiria o homem, não existiria a mulher. E isso é algo assim tão simples da gente pensar, mas ao mesmo tempo nos leva a indagar o porquê que Deus então criou Eva. Deus criou o homem e a mulher para ser imagem e semelhança dele. De que forma? Simplesmente sozinho? Principalmente em comunhão. E é aí que eu quero chegar. Como que essa comunhão se expressa? Deus é um só, mas ele é 3 pessoas. Se Deus é um só em 3 pessoas, o homem e a mulher, sendo 2 pessoas diferentes, formam uma só carne e expressam a mesma comunhão das 3 pessoas da Santíssima Trindade. E olha como isso é profundo, é poético, é bonito. Então, Deus, sendo 3 pessoas, é um só, uma comunhão, um intercâmbio, uma unidade de amor. Assim, a mulher e o homem são chamados a formar uma só carne e expressarem essa comunhão de amor. E como que a gente realiza, então, esse desejo de Deus de expressarmos a comunhão da Santíssima Trindade? Bom, se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou como homem e mulher, Ele nos criou corpo e alma. Então a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça é a ideia de que eu sou uma alma dentro de um corpo.
Não, eu não sou somente uma alma dentro de um corpo. Eu sou a unidade entre o meu corpo e a minha alma. Então, para isso, Deus utilizou de algo que está inscrito no nosso corpo para poder fazer com que essa comunhão, esse intercâmbio de amor seja criado, seja expresso. Essa coisa que está inscrita em nós, no nosso corpo, é a nossa sexualidade. É através da nossa sexualidade que nós expressamos a comunhão da Santíssima Trindade. Então, a comunhão das pessoas humanas reflete a comunhão das pessoas divinas. E olha como isso é lindo. Quando eu tive o meu primeiro contato com a teologia do corpo, com esse conteúdo, esse ensinamento moral da igreja a respeito da sexualidade e da afetividade humana, eu achei isso lindo, eu achei isso filosófico, poético, é maravilhoso. E é verdade. E a gente se entende melhor, a gente entende a gente mesmo, conforme a gente vai conhecendo o que Deus fala, conhecendo o que a igreja nos ensina. E se as pessoas humanas refletem a comunhão das pessoas divinas, então nós podemos entender que o amor humano é um ícone. O que é um ícone? O ícone é uma janela com a qual a gente pode enxergar o mundo lá fora, né? Se eu tô aqui no meu quarto e eu quero enxergar ali na varanda da minha casa, eu abro a janela e eu consigo enxergar. Isso é um ícone. Então, o amor humano é um ícone do amor divino. E olha como isso é lindo e é profundo. Então, nós falamos que para expressar este amor divino em nós, nós usamos a nossa sexualidade. Deus quis a nossa sexualidade. Então, Ele quis que o nosso corpo fosse testemunha deste amor, dessa comunhão. E o meu corpo, o seu corpo, reflete e revela que nós não nascemos para ser sozinhos. Quando Deus criou Adão, mesmo em meio a toda a criação, mesmo em meio a tudo que Deus havia criado, Adão não se identificou com nada daquilo. Ele não viu semelhança entre ele e o restante da criação. Ele não conseguiu enxergar ninguém com quem ele pudesse partilhar este amor, partilhar esta vida, que é a própria vida dele, que é a nossa vocação ao amor. Então, nós chamamos isso de solidão original, que é quando Adão se percebe sozinho, mesmo não estando sozinho, porque ele estava rodeado de toda a criação, mas ele se viu sozinho. Ele não enxergou ninguém com quem ele pudesse compartilhar a vida, ninguém com quem ele pudesse partilhar o amor e fazer da sua vida um dom de si mesmo. E é aí que ele percebe, é justamente nesse ponto que ele percebe que a sua vocação é o amor, que ele não nasceu para ser sozinho. Essa solidão original, que São João Paulo II nos fala, é justamente isso. Adão não tinha encontrado ninguém da mesma humanidade que ele. Mas quando Deus criou Eva, então Adão exclama aquela célebre frase: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso significa que ele estava encontrando alguém semelhante a ele, alguém com quem ele podia partilhar a vida, alguém para quem ele poderia se doar. Esse alguém era Eva. Mas ao mesmo tempo, ele percebe diferenças. Ao enxergar o corpo de Eva, Adão percebe que ela é um ser humano como ele, mas é diferente dele. Ele enxergou a semelhança de que ele poderia partilhar com ela a sua vida, mas enxergou a diferença. A diferença que está escrita nos corpos, na própria sexualidade dos corpos. E essa diferença é um convite à complementariedade. Essa complementariedade, São João Paulo II chama de comunhão original. Um se enxerga no outro, um se reconhece no outro, um percebe a diferença do outro que está no próprio corpo e então enxerga que um está ali para complementar o outro. E isso é algo assim muito lindo, muito profundo e que está expresso em nós, nos nossos corpos. Esse desejo de um complementar o outro, de um ser unidade junto com o outro, de os dois formarem uma só carne. E aí nós entendemos por que Deus colocou em nós o desejo sexual.
O desejo sexual não é uma coisa ruim, nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, que muitas vezes, quando a gente entra para a igreja e a gente acaba não se aprofundando muito nesses primeiros momentos sobre sexualidade, afetividade, a gente acha que sexualidade é uma coisa ruim, que desejo sexual é uma coisa ruim. Mas na verdade, o desejo sexual é uma força propulsora. O desejo sexual impulsiona a gente a sair de nós mesmos e a nos doar em direção ao outro e formar uma só carne com o outro. Então isso acontece com os esposos. O esposo, pelo seu desejo sexual, sai de si mesmo em direção à esposa. E a esposa, o mesmo. Por isso, então, que ao enxergar o corpo um do outro, eles enxergam não somente o corpo, mas também a alma. Eles enxergam a totalidade com que aquele ser humano é formado. Eles enxergam que a graça de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que formou a feminilidade para a masculinidade e a masculinidade para a feminilidade. Jesus veio restaurar esse entendimento, essa visão de que nós nascemos um para o outro, de que eu não me basto em mim mesma. O meu corpo feminino expressa um convite à complementariedade pelo corpo masculino e vice-versa. Então nós entendemos que em Jesus nós encontramos essa força para retomar essa visão. Para isso nós precisamos compreender o que o pecado causou na nossa vida. Reconhecer que o pecado distorceu todo esse entendimento, toda essa visão. Mas principalmente reconhecer que Deus, Jesus, o Espírito Santo, tem este poder para transformar essa visão, esse entendimento. Nós precisamos reconhecer que Jesus tem o poder de nos salvar, de nos redimir, e que nele nós podemos experimentar a redenção dos nossos corpos. Nele nós podemos experimentar, vivenciar a redenção da nossa sexualidade, dessa ideia de sexualidade como simplesmente uma via para a obtenção de prazer pessoal. Afinal, não é isso que a nossa sexualidade significa. Ela tem um significado esponsal, um significado de esposo para a esposa, esposa para o esposo. É em Jesus que nós conseguimos encontrar essa força, é em Jesus que nós conseguimos experimentar o reordenamento dos nossos desejos sexuais. E para isso, eu gostaria de finalizar então esse vídeo com a oração que o Fernando Gomes escreve aqui no final deste capítulo, pedindo justamente essa graça redentora de Deus para que nós possamos voltar à origem, voltar a vivenciar o plano original. E para isso, se você quiser fechar os seus olhos, se colocar numa postura de oração, fique à vontade. Eu vou ler a oração, vou recitar essa oração, e você, com seus olhos fechados, nesse clima de oração que você se coloca aí, vai desejando isso no seu coração. Senhor, eu quero voltar à fonte, que é o teu amor. Agora reconheço que fui criado no amor e para o amor. Obrigado, pois gravaste este chamado no meu próprio corpo, na minha sexualidade. Senhor Jesus, liberta-me de toda cegueira. Abra os meus olhos para que eu veja. Limpa tudo o que o pecado embaçou na minha visão, pois eu quero olhar para mim mesmo e para os outros e ver que somos templos do teu Espírito Santo. Coloca também remédio nas feridas de desamor da minha vida. Cura e restaura toda a minha afetividade e sexualidade. Livra-me de todas as prisões e algemas que me oprimem, para que eu possa ser livre para amar. Inaugura hoje um tempo novo na minha vida, pois quero viver o teu projeto de amor. Quero dar passos novos e firmes de vida nova. Eu creio e espero em ti, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. E rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enfim, é isso. Fique na paz e que Deus te abençoe.